Bem, eu posso dizer com toda certeza e segurança que o 11 de setembro de 2001 foi, sem sombra de dúvidas, uma das datas mais importantes de toda a minha vida. Eu tive o privilégio, posso dizer assim, de estar em Nova York, nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan, exatamente naquele dia e no horário quando os aviões sequestrados por terroristas invadiram os céus da ilha de Manhattan e colidiram com aquele maravilhoso complexo chamado World Trade Center. Eu era jovem, tinha 23 anos, recém-formado em jornalismo, havia iniciado minha carreira jornalística no jornal Hoje em Dia em Belo Horizonte e tirei um tempo de férias, né? E fui para Nova York, onde me hospedei na casa de um amigo chamado Edilberto Mendes, um jornalista. E lá também encontrei um outro amigo chamado Ramiro Silos, são pessoas que eu ainda cultivo amizade até os dias atuais. E lembro bem, era uma manhã, era um dia ensolarado, ou seja, tinha mais ou menos um mês e meio que eu me encontrava naquela cidade. E quando recebi a notícia, o Edilberto chegou na residência onde a gente estava, contando do fato, porém não dando muitos detalhes, né? O primeiro avião havia chocado com a primeira torre. Lembro que fomos para a rua, eu e o Ramiro tinha um carro e a gente começou a trafegar pelas ruas de Manhattan, indo em direção à área sul, né? Que é a área onde estava acontecendo todo aquele alvoroço, né? Toda a confusão envolvendo aquele primeiro impacto do avião que bateu na torre. Não sabíamos, a princípio, se era um acidente, né? Não ventilava ainda o possível ataque terrorista. Porém, tempos depois, minutos depois, né, algum tempo à frente, o segundo avião colide com a segunda torre do World Trade Center. Foi aí que realmente os sinais foram claros, as notícias que circulavam já nas ruas, as polícias que paravam o nosso carro a todo instante, não permitindo que a gente descesse até a ilha, até o fim da ilha, até o sul da ilha, que nos falavam, as informações chegavam de que tratava-se então de um atentado terrorista. Lembro de pessoas chorando, lembro de muita confusão, muitas pessoas correndo do sul, né, caminhando rumo ao norte da ilha de Manhattan. E nesse momento eu me recordo da gente fotografando vários momentos, várias situações. E recordo também do fato de tudo aquilo me encantar. Encantar no sentido de eu estar vivendo um momento trágico, grandioso, porém aquilo ali me chamava a atenção porque posso dizer que eu não tinha sentimentos por aquela cidade até então. Eu era um recém-chegado. Nova York era era um sonho na minha cabeça, como na cabeça de muitas pessoas. É a capital do mundo, é a cidade onde muitos, né, querem estar e alcançar os seus sonhos. Então, naquele momento, né, o que eu não imaginava o que viria a acontecer é que tudo mudaria em minha vida. Né? Como eu disse, eu não tive sentimento pelo fato, pelo ocorrido. Talvez por não ter ainda paixão por aquela cidade e não ter, por exemplo, pessoas conhecidas, familiares que moravam lá. Então aquele fato passava como se fosse uma cena de filme. O que eu não imaginava, como eu disse, é que aquilo ali seria um pontapé inicial para uma nova vida e para uma carreira jornalística que eu abracei com todas as forças e vontade. No dia seguinte eu já estava iniciando um trabalho com o jornal Hoje em Dia, nesse caso como correspondente em Nova York, e o que parecia que seriam umas curtas férias, né, se tornaram realmente em 11 anos da minha estadia naquela cidade, naquele país, onde eu pude viver a vida nova-iorquina como um imigrante e como um profissional. Né? A queda das torres, a tragédia terrorista, ela se desenhou num cotidiano na minha vida. Tanto é que eu escrevi centenas de artigos sobre o fato, as consequências, como os imigrantes foram afetados, principalmente os brasileiros. Lembro de eu relatar a descoberta de uma mineira, né, de Belo Horizonte, que foi uma das pessoas que estavam no prédio, estavam nas torres no momento da queda. Fatalmente ela, né, se encontrava lá, infelizmente ela partiu,
porém na parte jornalística eu tive aquele ímpeto, aquela ambição, aquela vontade de conseguir dar em primeira mão essa notícia. Além dessa, várias outras reportagens foram destacadas no jornal Hoje em Dia, e com isso o meu leque profissional foi se ampliando. Eu me tornei colaborador, correspondente de outras revistas também naquela cidade, fiz alguns trabalhos para a Rede Record na época, que estava se instalando em Nova York naqueles anos pós-tragédia terrorista, e eu percebi ao longo daqueles anos todos o quanto tudo mudou, né? O quanto a segurança daquela cidade mudou, a forma de ver o imigrante mudou, a forma de lidar, o comportamento humano entre as pessoas mudou, e hoje, olhando para trás, eu vejo como uma tragédia impacta a vida de todas as pessoas. Uma tragédia de um nível como foi aquele. Não falo apenas pelas mortes, foram quase 3.000 mortes, né? É claro que é um número bem menor ao que a gente vê hoje na pandemia. Porém, o impacto que trouxe uma tragédia em Nova York, porque eu percebi que tudo que acontece em Nova York reflete em todo mundo, de forma muito impactante. E foi assim, e quando eu olho, eu vejo que muito do que eu sou hoje, e muito do que eu vivo hoje, do que eu observo hoje nessa nossa pandemia, tem muito a ver com aquele sentimento daquela época. Por quê? O inimigo invisível, assim como era o terrorista, é o coronavírus, e o medo e a incerteza do dia de amanhã. Então eu trago algumas lições e estou tentando colocá-las em prática para poder ter um período mais leve nessa época de pandemia, mas quando eu olho para trás, 20 anos se passaram, eu vivi grandes momentos e coloco a tragédia do World Trade Center como uma tragédia que foi o pulo do gato na minha vida profissional e que me fez ficar naquela maravilhosa cidade por 11 anos. Voltei para Patos de Minas no ano de 2012 e por amor e paixão a essa cidade, mas olho com muito carinho tudo aquilo que vivi em Nova York, que foi onde realmente começou e engatilhou a minha carreira profissional.